debate inspira, o papo é reto. Todo dia você ouve tudo aqui. Rádio Vivo, livre e novo. Rádio Vivo, a verdadeira voz do povo. Rádio Vivo, alegria. Rádio Vivo, na Itatiaia todo dia. Opa, bom dia pra todo mundo, bom sábado, um sábado gostoso aqui em Belo Horizonte, aquele friozinho, né? 20 graus a temperatura de momento, mas o sol deu o ar da graça, tá aquele sábado gostoso pra dar um passeio, sabe? Ir no parque, enfim, fazer alguma coisa fora de casa. Se você não abriu a janela do seu quarto ainda, abra, porque o dia tá muito bonito. Eu sou o Júnior Moreira, este é o Rádio Vivo e a partir de agora a gente vai conversar bastante, trocar muita ideia, tem entrevista especial aqui no programa hoje e tem também o nosso Semana em Revista, que a gente revisita a semana com os temas mais importantes de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Para me ajudar nessa tarefa de fazer companhia para vocês e bater papo com vocês, a jornalista e advogada, ela é nossa aqui, ó, Patrícia Joe. Fala, Patrícia, bom dia. Muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. Isso que é bom dia. Muita gratidão, muita alegria, Júnior Moreira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Vamos conversar bastante? Gratidão, vambora? Bora. Tô animada, nesse pique aí que eu quero, hein? Tô com zônio. Isso é bom demais. A gente tá aqui também com o instrutor de yoga, jornalista, Roberto Eucheck. Ô, Roberto, seja bem-vindo mais uma vez a Itatiaia. Muito obrigado, Júnior. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas. Olha, já me contaminou esse alto astral aqui da Itatiaia e da bancada, viu? Bacana. Muito obrigado, viu? O dia tá maravilhoso. Tá bonito mesmo. Tá bonito. Tá bonito, gente. De verdade. Tá friozinho, mas tá gostoso o dia. Turma, vou fazer o seguinte, todo mundo apresentado aqui, eu vou fazer um breve intervalo comercial, é rapidinho. Já eu volto pra gente começar a pensar e revisitar a nossa semana. 10h07 aqui na Itatiaia. Rádio Vivo. Agora eu vou falar para você de um assunto que não é muito agradável não, mas é muito importante. A gente sabe que tem muito plano funerário por aí que a pessoa paga mensalmente e na hora que precisa usar,
pronto, percebe que tem só parte dos serviços e fica sem o principal, que é o jazigo ou a cremação. Você sabia que tem gente que na hora que precisa paga até R$30 mil por um jazigo? Agora isso vai mudar. Acaba de chegar o Monte Santo Cemitério Parque, onde você vai pagar o plano a partir de R$ 39,90 por mês e ter todo o apoio, acolhimento e dignidade necessários neste momento tão difícil de despedida. E vai ter a garantia de um jazigo exclusivo. O Monte Santo Cemitério Parque é uma revolução em planos funerários. Então, ligue agora para saber mais. 0800 289 8888 ou acesse montesanto.com.br para aproveitar a promoção, viu? Promoção de lançamento com até 43% de desconto nas mensalidades. 0800 289 8888 Monte Santo Cemitério Parque. Dignidade na despedida. 10h11 no nosso Rádio Vivo. Agora é o nosso Semana em Revista. Semana em Revista você já conhece, né? A gente vai passando pelos dias da semana, já olhando com um olhar um pouco mais distante, mais ampliado sobre os assuntos que foram discutidos durante a semana. Roberto, para você que está participando pela primeira vez, é assim, ó. A gente vai bater um papo aqui sobre os assuntos. Pode ficar à vontade, tá bom? Pode falar tudo? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Então é o seguinte, Tomás, segunda-feira foi aquele alvoroço em torno do assunto Vini Júnior, não foi? Vocês vão lembrar. Pois é, e ainda repercute muito esse caso de racismo sofrido pelo jogador durante uma partida do Campeonato Espanhol. O jogador não abaixou a cabeça e fez com que o mundo falasse sobre o assunto. Inclusive, o presidente da La Liga, que é o campeonato lá espanhol, né, precisou voltar atrás, pedir desculpas, que ele não estava colocando a culpa na vítima, né? Enfim, foi uma semana muito triste pelo que aconteceu, mas também de mostrar muita força, né? De um rapaz muito jovem, né? Que teve muita força para levantar a voz e não abaixar, não. Ele não abaixou, não. Ele foi para cima mesmo. Isso foi muito legal. Só que não acabou, não, tá, gente? É um problema meio crônico, né, de alguns países lá da Europa. Os torcedores do Sevilha planejam, inclusive, um protesto contra o Vinícius Júnior na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O grupo que quer fazer esse protesto é contra a anulação do cartão vermelho que ele recebeu na partida que ele foi vítima de racismo, por causa de um erro do árbitro, né? O árbitro de vídeo lá passou só a parte em que ele esbarrava no outro jogador, né? Não passou a parte que ele tomava uma gravata do jogador, enfim, só expulsou ele, e aí cancelaram o cartão, enfim. O assunto ainda está movimentando muito as redes sociais, as discussões nas rodas de bate-papo. Patrícia, a gente falou disso durante a semana, eu me lembro, no Chamada Geral. Agora com certa distância, assim, dessa discussão. Você já conseguiu digerir isso, já ou não? Olha, Júnior, eu vou te falar, é tão interessante esse assunto, porque é preciso falar todos os dias, não é mesmo? E é muito fácil, eu que tenho a cor da pele branca, amarela, falar assim, eu sinto muito pelo Vini Júnior. Não, eu não sinto, porque eu não sei tamanha dor que ele sente na alma. O racismo, eu falo que é uma dor de alma, né? É uma dor, é um crime tão idiota que a pessoa faz com que a outra se sinta menor, menosprezada por conta de uma cor. E nós viemos de um país que foi colonizado e todos nós temos um sangue que é um sangue africano, um sangue mestiço, um sangue diferente, né? Eu me lembro que minha avó mesmo, Maria Júlia, ela era filha de negra. A minha bisavó era preta. E aí você consegue imaginar assim, né? E hoje as pessoas falam disso com uma facilidade, mas eu acho que culturalmente nós precisamos de mudar. Nós tivemos uma mudança muito importante, significativa na nossa lei. Houve uma alteração legislativa este ano, em janeiro deste ano, onde o crime de injúria racial passou a ser equiparado ao de racismo. Patrícia, o que é isso? As penas são maiores e ele se torna um crime imprescritível. Acho que aqui no Brasil estamos caminhando para o respeito, mas você falou bem, lá fora, muitas vezes é considerado normal, sabe, Júnior? E eu acho que, assim, o ato dele de pôr a boca no trombone, de sair de campo e tal, eu acho que ele está certíssimo, é preciso fazer isso. Agora, as consequências financeiras disso para ele também, e as consequências dele no futebol, é que a gente vai ver, né?
Porque é um crime muito individual, não é coletivo, não. Eu tenho, para mim, Patrícia, que daqui a alguns anos nós vamos lembrar desse caso, os livros de história vão lembrar desse caso como um negro brasileiro que fez com que a Espanha revisse alguns conceitos, sabe? Passou da hora, né? Eu acho que a gente tá vivenciando a história acontecer. Sabe aqueles fatos que marcam a história? Eu tenho a sensação que a gente está vendo a história acontecer e a gente ainda não tem o tamanho, a dimensão do que esse rapaz está fazendo, sabe, na Europa. E quando ele sai do campo, assim, quando eu tive essa sensação depois de analisar esses dias, de que, tipo assim, em mim basta. Sabe quando a pessoa tá tão doída que chega aquilo, né, o tempo todo? Então nós não podemos achar normal. Uma criança, quando fala, mas seu macaco, gente, ela tá reproduzindo o discurso de quem ela escuta. Certeza. Tem que ser responsabilizado, tem que ter uma pena aí sim, porque é um crime que machuca muito, é muito triste. É muito triste. Interessante, desculpa interromper, interessante você falar, Patrícia, essa sensação que você teve dele sair do campo, eu também tive essa mesma sensação. A sensação que eu tive é que ele estava exausto. Não só fisicamente ali pela partida, mas mentalmente exausto. Porque ele já vinha sofrendo esse racismo anteriormente. E parece que já descobriram que a própria TV lá da região já descobriu que existiam vários grupos ali de facções neonazistas, grupos nazistas. E como isso pode existir hoje em dia, né? Eu acho que isso realmente precisa ser falado, combatido. Só que eu queria analisar, eu quero até a opinião de você, Júnior, e da Patrícia. Você sabe que eu gosto de falar, né? Manda ver. O que acontece? E de forma alguma eu estou querendo desmerecer a luta pela essa questão racial e também eu não estou numa postura, às vezes, de fala para poder falar realmente do racismo. Mas o que acontece? Eu acho que de algumas formas e alguns meios, algumas pessoas costumam banalizar isso muito, essa questão da cor de pele, e às vezes nem existe racismo. E quando é uma coisa mais séria, a tendência é as pessoas falarem, não, isso aí já é mais sabe? Isso aí só é mais um caso, isso aí é mais eu não gosto de usar essa palavra porque é um pouco política, mas isso aí é mais um mimimi. Mas aí quando é uma coisa séria, como aconteceu com o Vini, as pessoas já começam, num primeiro momento, a pensar, não, isso aí é só mais alguma coisa. Porque eu sei que existe ali estrutural, do dia a dia, mas há também certos exageros. É uma discussão boa essa, assim, né? Até que ponto é exagero ou não, né? Não sei, viu, Roberto? Eu tendo a pensar que não tem tantos exageros assim, não, sabe? Sim. Eu acho que como nós, brancos aqui, e pensando com a cabeça de branco, que não sofreu isso desde cedo, talvez seja um outro olhar, uma outra ótica. Eu acho que as pessoas que sofrem isso no dia a dia já enxergam isso de um outro lado, talvez, sabe? Não, eu concordo com você. Eu tenho até receio disso desqualificar a luta. Entendi. Eu tô mais nesse sentido, para não desqualificar uma luta real do que realmente acontece. A pessoa fica falando demais, aí na hora que ninguém acredita que ela é. Exatamente. Tipo tenta desqualificar. Eu só queria frisar, porque hoje também tá muito assim, né, em voga, na moda, a pessoa fala, eu não tenho poder de fala e tal. Não, nós temos poder de fala. Nós precisamos de falar. Nós não temos poder de sentir o que o outro Patrícia, sente. Mas de falar, nós que somos brancos, pardos e tudo, nós temos a obrigação. O respeito que eu tenho pelo microfone da Itatiaia e usar esse mecanismo, esse canal, para levar uma conscientização para as pessoas, tratar o seu próximo melhor, independente de cor, de raça e de gênero. Então, você, Roberto, quando fala isso, pode soar mimimi? Não. A gente tem que trabalhar. Às vezes tem aqui nos comentários. Tem muito. Para de mimimi e tal. Mimimi porque não é você, que tem um olhar. Às vezes, quando tá numa loja, sumiu alguma coisa, para quem que eles olham? Exato. É um problema. Eu só tenho receio disso, de desqualificar a luta real. A luta. E a luta real pode ser a luta de qualquer pessoa. Deixa eu contar um caso aqui rapidinho. Manda. Eu tenho uma sobrinha, ela é da cor parda. E um tempo atrás, ela queria uma boneca Barbie. E não tinha nenhuma boneca no mercado da cor dela. Aliás, tinha uma boneca Barbie, mas ela era funkeira. Por que não tinha uma boneca Barbie da cor negra ou parda? Princesa, ou vão mais, médica, veterinária, mas agora já tem. Mas há pouco tempo atrás, eu falo, 8 meses. Minha querida Cris Guerra até fez uma coluna para ela, para Valentina,
a boneca Barbie da Valentina, porque ela não existia no mercado uma boneca Barbie da cor parda ou negra. Gente, isso é uma discussão muito boa, isso vai render muito ainda e eu gosto sempre de trazer esse assunto pra gente debater e pensar mesmo. Sabe, a conversa faz a gente pensar e é pra isso que a gente tá aqui. Mas vamos pular pra terça-feira? Porque a terça-feira chegou e aí, meu filho, foi aquela notícia que acho que muita gente queria. Sabe o Jonatas Peradelli? Jonatas Peradelli, ele esticou o pescoço e falou, uai, o que aconteceu de tão importante nessa terça-feira aí? Ele já até cruzou os bracinhos ali, ó. Na terça-feira, é o seguinte, acho que todo mundo já enviou uma mensagem errada pelo WhatsApp. Já enviou, Patrícia? Eu já, e nem te conto como. Peraí. Já enviou mensagem errada? Olha, deu aquela torta de climão ou não? Já terminei um relacionamento por isso. Ai, meu Deus do céu. Complicou. E daí daqui vai contar essa história, se ele quiser, né? Aqui, ó. Até então, no WhatsApp havia apenas a função de apagar. Você mandou a mensagem errada, você tinha um tempo ali para chegar e apagar a mensagem, né? Agora, a plataforma, ou melhor, na terça-feira, né? A plataforma anunciou o início da liberação do recurso de editar mensagens escritas. O que é isso, Júnior? Basicamente, você mandou a mensagem, você consegue ir lá e reescrever aquela mensagem, né? Você consegue digitar novamente, consertar algum erro que você cometeu, tá? Então, nas próximas semanas, essa funcionalidade vai chegar para todo mundo. Algumas pessoas já estão conseguindo usar essa funcionalidade nova. Além disso, também funcionará nos aplicativos para computador, todo aquele WhatsApp web, vai funcionar tudo lá. A ideia é boa, eu acho, né? Tanto para corrigir erros ortográficos ou o tom da mensagem que você mandou, aquela história toda. No entanto, só permite edição até 15 minutos após o envio. Ou seja, eu mandei agora 10h21 até 10h36, eu fiz a conta certa? Até 10h36 eu consigo editar. Então tem que ser rápido no gatilho, né? Mandar e ler rápido. Quer contar a história, Patrícia? Nossa, eu vou contar. Vou contar. Você tá até respirando fundo. tá rindo de nervoso. Eu já percebi que ela tá rindo de nervoso. Eu vou contar, gente. Olha, essa questão de ou erro ortográfico, ou mesmo quando você vai confiando lá naquelas palavras que vêm enquanto você tá redigindo, né, a mensagem pelo WhatsApp, pode te deixar em maus lençóis, não é isso? Então, eu tenho um grupo de WhatsApp no escritório onde eu advogo, e aí no dia tinha uma audiência e eu estava atrasada. Então, pelo trânsito, sabe quando você vai mandar mensagem no trânsito, você aproveita o semáforo, né? Eu falei, bom dia, gente, tudo bem? Aí a minha intenção era, estou demorando porque estou no trânsito. Essa era a frase original. E que saiu? Só que saiu. Estou transando no trânsito. Nossa, Patrícia. Aí todo mundo, que isso? Epa! Aí todo mundo, que isso, Joe? Não queremos saber da sua vida íntima. Não, tudo bem, daqui a pouco você chega. Que isso, que inusitado. Gente, mas olha, a hora que eu cheguei lá, nossa, Júnior, que vergonha. E olha que eu sou muito risonha em tudo, mas me deu uma vergonha. Gente, não, é porque a frase original, estou demorando no trânsito. Já estou chegando. E saiu, estou transando no trânsito, já estou chegando. A minha história, acho que eu não posso contar nesse horário, não, às 10h23. Mas, uma vez eu fui responder para a pessoa me fez uma pergunta, eu fui responder, meu pai. Vocês imaginam que saiu, né? Trocou o I pelo U, o corretor foi. Meu Deus do céu. Eu fiquei numa vergonha, era uma pessoa mais séria, sabe? Foi pesado, complicado. Não. Tem história aí, Roberto? Ô, Júnior, na verdade, o interessante é que você só pode se arrepender, você tem 15 minutos para o arrependimento, né? É verdade. E lembrando que essa mensagem, ela vai aparecer editada. Então, todo mundo vai suspeitar, ou foi um erro de português, que, na verdade, o teclado hoje em dia corrige muita coisa, ou não, como ou no não, seu caso, e da Patrícia, mas, na verdade, você só tem 15 minutos para corrigir e se arrepender daquilo, né? Tem que correr. Todo cuidado. São 15 segundos? 15 minutos. 15 minutos. Menos mal, né, gente? Você ia terminar o seu negócio em 15 minutos, Patrícia? Meu Deus do céu. 10h24, pessoal. Por mais de 20 anos, a Pará de Minas forma bons condutores. Agora, tem um departamento jurídico que esclarece sobre multas e riscos de suspensão da carteira de motorista. Fale com a Autoescola Pará de Minas no 3462-7004. 3462-7004. A gente volta já no Rádio Vivo. Rádio Vivo.
volta aqui com o nosso Rádio Vivo. O sinal eletrônico vai marcar 10h30 da manhã nesse sabadão aqui na Itatiaia. A gente vai dar uma paradinha no nosso Semana em Revista, que a gente vai revisitando os temas da semana, porque tô recebendo aqui com muita alegria 2 atores, assim, da primeira linha, da primeira prateleira aqui do Brasil, para bater um papo. Os atores Odilon Wagner e o Cláudio Fontana, que estão com uma peça em cartaz aqui em Belo Horizonte. Odilon, bom dia, seja bem-vindo. Um bom dia, olha, é um prazer estar aqui no estúdio com você, Júnior, Patrícia. Bom dia. Roberto. E nessa rádio linda, né? Tô encantado com os estúdios novos aqui, maravilhoso. Ficou muito bonito, verdade. Muito bacana. Cláudio, seja bem-vindo também, viu? Obrigado pela presença. Bom dia, para mim também é um prazer voltar a Belo Horizonte. Eu tenho uma relação especial com Minas, que eu tenho um sítio no sul de Minas. Ah, é? Mas conta essa história. Então, mas é que ele se adiantou um pouco. Nós dois temos. É verdade. O Odilon também tem. Não, conta essa história. Vamos começar por ela, então. Não, então a gente quase que a gente faz a peça em mineirês, né? Entendi. Mas, enfim, a gente tá fazendo em paulistano, né? Mas aí qual cidade que você tem sítio aqui? É em Carmo do Rio Claro, que Sim, é perto sim. É na represa de Furnas. Sim, sim. Linda Perto de cidade. Alfenas. O seu também é lá, Odilon? Não, meu sítio é no município de Camanducaia. Sei. Perto de Monte Verde. Monte Verde. É em Monte Verde. Em Monte Verde. É em Monte Verde, sim. Lindo aquilo aquilo ali, é montanha, né? alto. Aquilo é maravilhoso. Eu fui lá no final do ano passado. Maravilhoso. Sítio bom é dos outros, né, Júnior? Não Vamos é? pedir emprestado já? Um pra cada passear lá um? um dia. Ou seja, a gente é meio mineiro, né? Não, É meio mineiro, a gente tem um pé em Minas. Não, é isso. Vou considerar que vocês são meio mineiro, então tá tudo certo. Odilon e Cláudio, vocês estão chegando em Belo Horizonte com uma peça que já esteve aqui, inclusive, chamada A Última Sessão de Freud. É uma conversa, né, sobre Deus, sobre existencial, algo bem profundo. Seria mais ou menos nesse caminho a peça, não é? É isso. Mas ela é uma coisa muito interessante, porque uma peça muito bem escrita, o tema de existência ou não de Deus é uma questão que todo mundo tem, né? Quem é que não se perguntou, né? Será que existe mesmo, né? E vida após a morte, para onde a gente vai, qual é o sentido da vida? Então, isso que poderia ser uma peça chata, né? E papo, cabeça, muito profunda, o autor colocou de uma maneira tão interessante, que é a conversa de 2 homens. Não é aula para ninguém, é uma conversa, 2 homens. Um ateu, que é o Freud. E o Lewis, que o Cláudio faz. Você que faz o Freud, Eu não é faço Freud. isso? E o Cláudio, que faz o Lewis, ele foi um ex-ateu, que se converte ao cristianismo, e ele é histórico, os dois existiram, né? De fato. Sim. E o Lewis foi um dos maiores defensores, depois, da fé cristã, da fé raciocinada. Então, é um diálogo, é uma conversa, mas tem muito humor. Não é essa coisa de ficar, vamos falar sobre a vida, não. Como é qualquer conversa. Momentos sérios, momentos mais leves, A gente né? não dá, quantas vezes eu pergunto, até é chato a gente falar isso, em velório a gente não dá risada de vez em quando, até para quebrar, o Freud explica isso, inclusive, ele diz assim que para quebrar os momentos de terror, o humor é necessário algumas vezes. Então a peça tem muito humor, não é, Cláudio? E ela é ambientada no dia que a Inglaterra declara guerra à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então o autor, que é um autor americano, ele baseou a peça num livro chamado Deus em Questão, onde todos esses temas são abordados. Ele ambienta esse espetáculo, ele coloca muito espertamente, né, com muita inteligência, ele contextualiza esse encontro no dia em que a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Ou seja, há a presença também de um outro tema, que é o medo da morte. Quer dizer, os dois estão discutindo esses temas existenciais, mas com a perspectiva de repente, a guerra estourar e Londres ser bombardeada. Londres, inclusive, está sendo evacuada. As pessoas estão saindo de Londres às pressas. E a conversa acontecendo. Isso é o pano de fundo, Isso é o pano de fundo da peça. E aí, se a gente parar para pensar, isso que o Cláudio falou, a gente não estava vivendo aqui no mundo isso, com a pandemia. A pandemia não era uma situação quase que uma guerra, a gente presa dentro de casa, medo da morte. Verdade. Então a peça, nesse sentido, ela ganhou uma pertinência, sabe? É muito interessante. Mas eu acho que o que mais chama a atenção do público é que tudo isso acontece, ali os dois estão no gabinete do Freud. Aliás, o cenário é deslumbrante. É o gabinete do Freud com as caracterizações. O vestuário é maravilhoso, né? Em 1939, quer dizer, então um cenário
reprodução do que era o gabinete a gente dele. se transporta para lá. Parece que você está dentro do gabinete, um cenário grande, pesado, bonito. Mas tudo isso, com essas sirene que toca lá da guerra, com as coisas que estão acontecendo, e dois homens se provocando, se ironizando. Pois é, e o público gargalha durante o espetáculo. Pois é, dentro dessa questão da provocação, da conversa, Cláudio, me parece que essa peça se torna ainda mais atual pelo momento que a gente vive no Brasil, que é a falta de diálogo, o extremismo, que ninguém quer dar o braço a torcer para ninguém. E o papo entre os dois personagens é um papo que vai fluindo com provocações, mas com muito respeito, acima de tudo. Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que também tem uma coisa importante, quer dizer, esse texto chegou, principalmente para mim, o Odilon já conhecia ele alguns anos atrás, mas para mim chegou quando eu estava onde? Em Minas, no sítio. O Odilon também devia estar no dele. E nós lemos isso por Zoom, porque a gente estava todo mundo isolado naquela época. Em plena pandemia. Em plena pandemia. E esse texto ganhou um significado especial. Porque quem não se perguntou por que isso está acontecendo? Por que a gente está tendo que ficar isolado das pessoas queridas? Ou seja, essas questões existenciais se tornaram mais fortes durante a pandemia. E não é um texto brasileiro, né? Não, é um texto escrito por um dramaturgo norte-americano. Norte-americano, mas com que se passa na Inglaterra. É assim, porque o livro escrito, Deus em Questão, é de um psiquiatra inglês. Inclusive um psiquiatra que conviveu com a filha do Freud, teve convivência com o psiquiatra jovem que acompanha o Freud até o final. E ele escreveu esse livro colocando a história dos dois homens, do Freud e do Lewis. E o autor americano, ele pega essa história e fala, vou botar os dois conversando. E ele é um autor de Broadway lá nos Estados Unidos. Foi um maior sucesso no mundo inteiro. E quando a gente fala de Freud, Cláudio, Odilon, as pessoas talvez que estão acompanhando o Rádio Vivo agora pela manhã, falam assim, é um negócio meio cabeção demais para mim, mas não é, né? Não. Você não precisa conhecer a obra do Freud, como nós mesmos não tínhamos profundidade na obra, nem do Lewis e nem do Freud. A gente passou para fazer o personagem, claro, a gente estuda, a gente se aprofunda. Mas o público, a peça é feita para público, a peça não é feita para bolha, tipo psicólogo, psicanalista, ou teólogo, não, a peça é para público. Porque esses temas, eles são normais a qualquer indivíduo. Tenha ele um nível intelectual mais elevado, um nível intelectual menos elevado, não importa. Todo mundo vai entender o que eles falam. Portanto, não precisa conhecer a obra de ninguém. O que acontece no palco não é uma masterclass, não é uma aula, é conversa. São dois homens conversando. Como você bem notou, quer dizer, os dois conversam, os dois têm opiniões completamente divergentes e eles discutem com respeito, que é o que a gente viu na pandemia, a gente viu opiniões opostas gerando conflitos. Até familiares, né? A gente colocava uma opinião na internet e logo era massacrado, né? Então, o público se impressiona com isso. Eles veem dois homens discutindo durante 1h30, os dois com opiniões opostas, mas conversam com respeito, civilizadamente. Muitas vezes, veementemente. Eles são veementes um contra, mas jamais perdendo. Eles discutem ideias, eles não discutem questões pessoais. Freud ou Lewis que tem razão no final das contas? Lewis. Eu acho que não. Não, brincadeira. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados. O que esse texto, o que essa narrativa trouxe para você, para o Odilon e para o Cláudio? Você teve alguma, assim, alternância ali na sua conexão com essa sua religiosidade ou com a sua fé? Sem dúvida. Olha, para ser mais preciso assim, eu não acho que quem tem fé, é crente, portanto, de qualquer religião ou qualquer corrente espiritual, ou quem não é, que seja completamente ateu, ninguém vai sair modificado no espetáculo. A intenção não é essa. Sim. Eu creio que quem entrar ateu no espetáculo vai sair ateu e quem entrar crente também vai ser crente. Só que os argumentos deles, de dois homens inteligentes, fazem a gente pensar, mas será que... Então, aí volta a travar aqui. É um convite a pensar, né? Pensar, reflexão. Olha, nós fazemos lá no teatro, todas as semanas a gente faz debates. Debates com, sempre no primeiro dia da semana, com um religioso e um psicanalista. Desde a nossa estreia. E a gente sempre perguntou, não é, Cláudio, para os religiosos, tem certeza que Deus existe? E todos, sem exceção, disseram não.
Porque a gente não pode, a ciência não pode provar a existência de Deus. Isso é uma percepção muito individual. Cada um tem o seu sentimento, a sua fé, e desenvolvida de uma maneira diferente. Então, essa discussão não tem vencedores. Nós nos modificamos. Eu me modifico, sim. Eu modifiquei muitas vezes porque você começa a refletir talvez pela consciência da tua fé. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu acredito, eu tenho fé. Mas a minha fé talvez tenha ficado mais madura. Não tão mas é isso que simplesmente uma fé, eu acredito porque eu nunca fui assim, mas ela me fez amadurecer. Mas são boas conversas que fazem a gente amadurecer. Eu acho né? que é saudável você se questionar constantemente sobre a sua fé. E eu acho que o Lewis, de alguma forma, ele é muito parecido comigo. Eu quando adolescente, eu era ateu. Comecei a desacreditar em Deus. A gente é jovem, a gente não sabe o que a vida nos prepara. E com o sofrimento, com os tombos que a gente leva na vida, você começa a se questionar o porquê de tudo isso. Então, a minha fé se fortaleceu à medida que eu fui, ficando mais velho. Então, eu acho que é um pouco o Lewis. O Lewis, ele se converte ao anglicanismo, na verdade, e ele foi considerado o apóstolo dos céticos. Porque ele durante a Segunda Guerra Mundial, ele criou um programa de rádio onde ele viajava pela Europa tentando explicar. Fazia pregações para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Legal, não conhecia essa história. Guerra, Que legal. Turma, quando o papo é bom, a gente vai fluindo, Nossa, né? Eu olho tô pro aqui. relógio e falo, meu Deus do céu. Adoro Olha, eu só escutar quero dizer uma gente, coisa, eu não gente. vou sair daqui tão cedo. Hein? Já estou avisando, hein? Eu também gostei aqui do estúdio. Vou ficar até 1 hora, mais ou menos. Fiquem à vontade. Olha, turma, a gente recebeu aqui no Rádio Vivo hoje o Odilon Wagner e o Cláudio Fontana. Eles estão com a peça. Ontem já teve sessão, inclusive. Já teve sessão lotadésima. Aliás, é Que importante coisa boa. dizer, nós tínhamos 3 sessões, sexta, sábado e domingo. As 3 já praticamente lotadas. Nós abrimos 2 sessões extras. Legal. Hoje, às 17 horas, já tem uma extra e já está bem... Tem que correr. Você tem que correr. E amanhã, às 17 horas, também a segunda sessão extra. Legal. Então, aquelas sessões que eu tinha até colocado no serviço aqui para não esquecer, hoje às 20 horas e amanhã às 19h30, Lotada. as sessões já estão lotadas. Lotada. Agora tem uma sessão aberta às 17 hoje e 17 amanhã. Isso. mesmo. E como é que o pessoal faz para comprar ingresso? Quem está ouvindo e ficou com vontade de perceber a Na peça? Eventim, o site da Eventim. Pode também procurar, se for mais fácil, www.freud.art.br. Consegue comprar por lá também. Você entra lá, já vai direto para Eventim. E lá na bilheteria do teatro também, no Teatro Centro Cultural Unimed BH. Bacana demais. Que fica ali na Rua da Bahia, Rua da né? Bahia. Aliás, um dos teatros mais lindos do Brasil, mais bem equipados do Brasil. Aquele teatro ali. É espetacular. A gente tem outro aqui, Odilon e Cláudio, não sei se vocês conhecem, no centro de Belo Horizonte, que é o Cine Teatro Brasil Valorec. Valorec. Aquele é maravilhoso Lindo, também, né? lindo lá. Sou apaixonado com esses teatros. Eu né? também sou. Não é? Nossa. Ele é maravilhoso. Eu toda vez aqui, ó, só de falar eu arrepio. Toda vez que eu entro lá, eu me arrepio, porque lindo. parece que me transporta para uma época, né? Que a Que gente bom que tem a saudade. cultura está voltando a se fortalecer, né? Que bom, graças a Deus. Importantíssimo para nós. Gente, parabéns pela peça, parabéns pelo público. Tô vendo que as sessões estão lotadas, isso é legal Lotadas. demais. E é a segunda vez que a gente vem Pois e continua lotada. Que coisa boa. E olha, eu queria então fazer esse convite para Por vocês, se puderem ir nos prestigiar, e ao público de vocês, que vai ser um prazer. A gente faz no final do espetáculo, a gente sai no saguão, fala com a Que legal, plateia, tira bom foto. demais. Vai ser um prazer a gente receber cada um de vocês lá. Legal demais. Obrigado pela visita mais uma vez. Obrigado Boa pela sorte lá e bom gentileza. trabalho lá. Obrigado. Turma, seguinte, 10h43, fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já aqui no Rádio Vivo. Rádio Vivo.
Agora 10 horas e 46 minutos no nosso Rádio Vivo. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. Guilherme Lara, bom dia pra você. Tudo bem, Júnior? Bom dia para você e para quem acompanha Itatiaia. O veículo com problema interdita parcialmente a BR-381, sentido Espírito Santo, na passagem pelo Borges, em Sabará. O motorista enfrenta cerca de 3 quilômetros desde o bairro Jardim Vitória. No sentido contrário, quem chega à capital enfrenta lentidão também na passagem pelo Capitão Eduardo por conta de trabalhos de limpeza da via que bloqueiam a faixa da direita. Diversão garantida com a Sky, Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros 6 meses. Ligue agora para 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Repórter Guilherme Lara. Valeu, Lara, obrigado pelas informações. Agora 10h47, deixa eu dar um recado aqui pra você. Seu relacionamento não tá indo bem? Presta atenção agora neste recado que eu tenho pra você. Você sabia que o sexo é um dos pilares que sustentam a relação amorosa e íntima, né? Não tem jeito. Pois é, muitos homens entram até em depressão quando não conseguem ter uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa. Então, impotência sexual, ejaculação precoce, libido baixo, são problemas cada vez mais comuns. Mas tem uma solução para você. Organ Max Power da Whey Plus. O Organ Max Power é um produto 100% natural e não tem contraindicação. Lembre-se que a saúde do casal não pode ser tratada como tabu. Preciso conversar sobre esse assunto, né, gente? E os primeiros que ligarem agora, comprarem o kit, ganham de brinde o super relógio digital e o famoso gel Capitão Bengala, com desconto especial e o frete grátis. Então ligue lá, 0800-292-9000, 0800-292-9000. Agora, 10 horas e 48 minutos. Patrícia Joe, Fala Roberto comigo. Elcheque. Chega. Vamos para quarta-feira? Vamos embora. Bora para quarta? Bora lá. Então vamos lá. A quarta-feira chegou com um anúncio importante do prefeito de Belo Horizonte sobre a redução do valor das passagens de ônibus aqui na capital, de R$ 6,00 para R$ 4,50. Só que o usuário do transporte coletivo vai ter que esperar mais um pouquinho para essa medida entrar em vigor. Por enquanto está pagando R$ 6,00 ainda. Para que a passagem deixe de custar os R$ 6,00 e passe para os R$ 4,50, né? Volte para os R$ 4,50, é preciso que os vereadores aprovem um projeto de lei autorizando a concessão da liberação de recursos para as empresas de ônibus. Então é mais ou menos o seguinte: o repasse total, 512 milhões, ou seja, R$500 bilhão, que vão sair 390 do cofre da prefeitura, 120 do cofre da Câmara Municipal. Mas a pergunta, Patrícia Joe, você anda de ônibus, Roberto? Aqui em Às Belo vezes Horizonte? sim. Eu tenho muito tempo que eu não ando de ônibus, sou um privilegiado, né? Você anda de ônibus, Patrícia? Não, eu também estou nessa linha de privilégio, de ter o carro. Mas conheço muito bem e por dentro o transporte público aqui de Belo Horizonte. Patrícia, tudo bem. Precisa colocar subsídio? Precisa. As grandes capitais fazem isso. Mas o que me incomoda muito é que se coloca dinheiro e a gente não vê contrapartida para os passageiros. Exatamente, né? Até quando que vai ficar aí o poder público colocando subsídio? O usuário não pode pagar R$ 6,00 por um péssimo serviço que é prestado. Ônibus cheios, sujos, o tempo Mal todo, a cuidados. segurança das pessoas, gente na porta, os horários muito longos, né? Então vai todo mundo como se fosse sardinha. Eu já andei muito tempo de ônibus, era uma sardinha. E de lá pra cá, a gente não mudou nada. Então você falou tudo. Quais são as contrapartidas disso? Porque injeta dinheiro, mas e aí? O usuário, né? Ah, não, eu escuto gente falando assim, não, reúne tantas pessoas aí e vai de Uber, vai de aplicativo, sabe? Não é Só assim que, gente, a contrapartida, o usuário, o cidadão, ele tem o direito de poder andar num transporte coletivo urbano de qualidade. Minimamente de qualidade, né? Ô, Roberto, no projeto vai ter lá alguma coisa falando das contrapartidas, vai ter que ter isso, vai ter ônibus assim, não sei quantas viagens, mas no papel geralmente fica muito bonito, mas na hora que chega na prática, não tem fiscalização para fazer com que isso aconteça. Bem-vindo ao mundo, né? É impressionante. E daqui a 10 anos, se a gente estiver aqui, nós vamos falar a mesma coisa. É impressionante como essas empresas, elas não têm esse olhar atento ao usuário de transporte coletivo e como elas, acho que eu posso usar a palavra aqui, chantagem,
nós estamos precisando para melhorar. Aí, como você Então mesmo vai parar, disse, melhora, mas e aí? Melhora? Não, não melhora, porque continua existindo os mesmos problemas. $500 milhão para ficar como tá. Exatamente. Para onde vai esse dinheiro, Júnior? Esse é o grande problema. Falta fiscalização. E eu falei isso ontem aqui no Conversa de Redação, antes de ontem, não sei. Eu vou cobrar muito essa fiscalização. Eu sou o chato da história mesmo, então vamos para cima, vamos cobrar. Pessoal, seguinte, chegamos à quinta-feira, né? E a quinta-feira o governo federal anunciou, né, o tão esperado plano que busca reduzir o preço dos carros populares novos. A principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$120 mil, com desconto do IPI, do PIS/COFINS, são impostos, tributos, enfim, federais. As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,79%. Como é que vai ser essa variação? O carro mais caro tem um desconto menor, o carro mais barato tem um desconto maior. Pelo menos é essa a tendência. Só para todo mundo ficar na mesma página e a título de informação, o carro mais barato hoje, Roberto, Patrícia, que seria o chamado carro popular aqui no Brasil, ele custa cerca de R$70 mil, né? Que é o Renault Kwid. É um carrinho pequenininho, ele é até muito bonitinho, né? Eu acho aquele carrinho muito bonitinho. Mas não tem muita coisa também não, né? Com o maior desconto que se aplicaria então nesse carro aí por volta de 10%, ele ficaria mais ou menos, ou coisa parecida, com R$60 mil, que me parece ainda muito dinheiro, não, Roberto? Ainda. Ô Júnior, a expectativa é que esse impacto dessa redução vai atingir mais de 135 mil unidades, mas alguns especialistas, eles têm questionado muito isso, porque é uma redução de danos, assim, vamos dizer, na economia, mas é uma redução de danos que pode frear um pouco o desenvolvimento de tecnologias. E aí você vai pagar um pouquinho mais caro, por exemplo, eu estou falando bem a grosso modo, por um protetor de cárter, o ar-condicionado, que hoje em dia já é praticamente o item de série, vai lá para cima. Então, como isso vai funcionar? Isso está me lembrando muito os anos 90, quando a gente também teve essa redução. O Itamar, né? Exato. O Fusca do Itamar na época. Mas não tinha nem retrovisor do lado direito, Jonas. Lembra disso ou não? Não tinha nada. Mas era bonitinho aquele Fusca, né? Era eu tenho um pouco de medo desse... Assim, eu acho que é a redução de danos que eu acho que está acontecendo. Mas como isso vai acarretar depois lá nessa questão tecnológica? Eu não sei, Patrícia, porque talvez a gente está discutindo também, carro popular. Isso aqui não vai ser pro pobre, né, gente? Vamos combinar. Isso aqui é para classe média. Pobre não dá conta de pagar 50, 60 mil no carro. Não dá. De popular não tem nada. É nosso operador que está com a gente. Qual carro que você tem, João? Um Palio, né? É um Fox. Um Fox. Quanto custa mais ou menos o Fox? Uns 20, 25 mil Fox. É isso. É isso que tá lá no chão de fábrica dá conta de pagar. No máximo, se você comprar um carrinho ali de 40, 50 mil, fazer uma prestação a perder de vista, né? Aí talvez possa acontecer. Mas, Patrícia, sabe qual para mim é o problema nessa discussão toda? Porque a gente olha para a Europa, a gente vê uma discussão de carro elétrico, você olha para a China, tem uma discussão de carro elétrico, você olha em outros países, você vê uma discussão de mobilidade mais assertiva para que as pessoas não precisem de carro. E aqui no Brasil a gente está discutindo um carro pelado, ruim, que não tem direção hidráulica, que não tem ar-condicionado, que não tem nada. Boi. E que não é popular. Não. E não é popular, né, gente? Você falou tudo, 70 mil, 60 mil, não tem como. Eu entendo de carro, porque eu sou muito Maria Gasolina. Patrícia? Eu sempre gostei dessa muito. Aí, Patrícia, que isso? Eu sempre gostei muito de carro. Antigamente, a gente fazia um consórcio, né? Imobiliário não, de carro, assim, para você adquirir mais rápido, pagar menores prestações. Você conseguia fazer uma carta de crédito de 25 mil, 30 mil no máximo, que aí você paga uma prestação ali de 300, 400 reais. Hoje, isso é impossível. Você pode fazer a carta, tem a carta de crédito para isso, mas você não consegue comprar o bem, é o carro. De 25, 30 mil, um carro novo, você não compra, né? Então, assim, gente, e você falou tudo a respeito do carro elétrico. Lá, em outros países, você consegue um carro muito melhor, sem tantos impostos, né? Mas aqui a gente sabe, né, Júnior? A fábrica de carros sempre vai ser beneficiada. Há muito emprego ainda, né? Turma, fazer um intervalo rapidinho, a gente tem que acelerar aqui, a gente volta já já. Rádio Vivo.
Pessoal, 10 horas e 57 minutos, tempo pra nada, mas eu preciso discutir esse assunto que eu preciso chegar na sexta-feira. Tem uma pesquisa lá de Harvard que descobriu que a soneca pode impactar pro lado positivo ou pro lado negativo, dependendo do tamanho do cochilo, hein? E dependendo da hora que ele acontece. Basicamente, Patrícia, para eu resumir a história aqui, o cochilo deve ser tirado até 30 minutos ali no meio da tarde. Que delícia! É bom demais um cochilo. Gente, olha, e oxigena o cérebro, você volta a trabalhar muito melhor. Eu recomendo 15 minutinhos, meia hora, vale muito a pena. O Roberto, que é um pouco mais centrado, instrutor de yoga e tal, um cochilo depois do almoço faz? Ajuda muito, viu? Na Espanha ou na Itália que tem a siesta, que é... A siesta, não é? sim. Que é depois do Fecham almoço, tudo. Né? Fecham tudo. Exatamente. Ô, Júnior, sabe uma curiosidade? Quando eu tô na rua e eu tô muito atarefado, não tem tempo, eu paro perto ali de um posto policial, de uma delegacia, abro um pouquinho o vidro do carro e tiro uma soneca de 15 minutos. Mesmo? Você consegue? Não tem jeito. Dificuldade de cochilar. Não tem jeito, mas eu paro perto sempre de um posto policial. Ter segurança até no me confunde com o Uber. Você vai me levar em tal lugar ali? Tá? Pessoal, a gente teve que fazer esse último tema corrido, mas é muito legal falar também sobre soneca. A gente vai falar sobre esse assunto também outras vezes. Eu preciso agradecer os meus convidados de hoje. Primeiro, Roberto Eucheque Júnior. Obrigado, Júnior. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Júnior. O pessoal te encontra onde? @Eucheque Júnior ou cuidandodemim.com.br. Como é que escreve Eucheque? ELCHECK. Júnior. Ô, Júnior, muito gostoso participar e obrigado pela liberdade que a gente tem aqui de discordar, de concordar. Isso que é maravilhoso. Muito obrigado. Como a peça, né, do Odilon e do Cláudio, né? É importante que a gente discorde, que a gente converse e que você traga um elemento diferente, a Patrícia traga outro. Eu também provoque aqui de alguma forma pra gente pensar. Patrícia Diogo, muito obrigado. Vambora? 20 segundos, mandar um beijo especial pra minha rainha, gente. Hoje é aniversário da minha mãe, Maria de Fátima Silva, a pessoa mais íntegra que eu conheço na vida, né? Mãe, você merece viver e viver muito. Como é que chama, Patrícia? Maria de Fátima Silva. Ô, dona Maria! A rainha, senhora, bonita viu? demais, essa mulher é linda. Parabéns pra ela. Deus te Nossa, abençoe vida demais. longa, plena, que você tenha tudo de melhor na sua vida, mãe, porque você merece. Aí, você tá lá no Instagram também, né, Patrícia? O @Patrícia Joe, D-I-O-U. Simples assim. Simples assim. Quero ser verificada, gente. Vamos seguir a Patrícia. Se você quiser me seguir, eu tô lá também, no @Júnior Moreira Rezende. Meu Rezende é com Z. Eu posto algumas coisas lá, alguns cortes dos programas aqui da Itatiaia, bato papo com vocês, enfim, fique à vontade lá para mandar sua mensagem por lá também. João Felipe Lolli vai atualizar o noticiário. Já já a gente volta com o nosso Rádio Vivo. Tchau. horas em Belo Horizonte, manhã ensolarada na capital mineira, 25 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 64%. Justiça do Rio de Janeiro prepara julgamento de acusados de executarem Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O juiz Gustavo Calil, da 4ª Vara Criminal do Rio, marcou para o dia 26 de junho audiência especial para a organização e preparação do júri para o julgamento de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018. O objetivo dessa audiência, prevista para começar a partir do meio-dia, é alinhar detalhes do júri popular, que deve acontecer ainda este ano. Durante a sessão, deverá ser definida a data do julgamento. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros em março de 2018. O carro em que os dois estavam foi emparelhado por outro veículo e alvejado por 13 tiros no centro do Rio. Estão presos o PM reformado, Rony Lessa, acusado de atirar, e o ex-PM, Elcio de Queiroz, que dirigia o veículo. A polícia ainda não sabe quem é o mandante do crime e a motivação dos assassinatos. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers. Um incêndio em residência registrado nesta sexta-feira em Guaxupé foi, na verdade, uma tentativa de feminicídio. A constatação é da Polícia Civil, que prendeu um homem de 32 anos que ateou fogo à esposa e as chamas se espalharam pela casa. Os bombeiros de Guaxupé combateram o incêndio e avisaram a polícia. O casal foi levado para o hospital. Mesmo com graves queimaduras, a mulher prestou depoimento e continua internada. O homem teve queimaduras leves, já tinha passagens pela polícia por violência doméstica e foi levado para o sistema prisional de Guaxupé.
Do sul de Minas, repórter Estela Torres. Oswaldo Diniz acompanha a situação na rodoviária de Belo Horizonte. Tem ônibus impedido de circular, Oswaldo. 11h02, bom dia. Pois é, Loli, confirmando 11h mais 2. Falamos ao vivo daqui do terminal da rodoviária no Hipercentro de BH, onde parece, Loli, que a bruxa está solta, tá? Porque nós estamos acompanhando aqui uma situação desagradável para os usuários desse transporte interestadual, intermunicipal, que envolve a empresa Pássaro Verde. Ônibus que estavam marcados para sair não estão saindo e, segundo o DR, né, o órgão que fiscaliza, o motivo está associado às más condições de alguns veículos, como, por exemplo, peças que precisam serem trocadas, lanterna do freio que não está acendendo, ou seja, até colocando em risco os passageiros. Aqui eu estou em frente ao terminal e percebo que tem muita gente nervosa. Para você ter uma ideia, olha, tem um senhor de 65 anos que ele é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, cadeirante, está com a esposa passando férias em BH e tinha uma viagem marcada para 9h30 da manhã. O ônibus dele não chegou ainda, ele não consegue nem pegar o dinheiro de volta, está indignado, né? Sai até com uma má impressão da cidade, segundo ele. Não somente ele, há outras pessoas também que estão aqui aguardando informações, ônibus não sai. Para piorar, aqui eu não vou citar a empresa porque eu não sei o motivo, mas eu presenciei também aqui um tumulto na empresa ao lado. Duas mulheres nervosas, dando socos ali no guichê, xingando funcionários, segurança teve que intervir, ou seja, uma situação meio delicada. Com relação a Pássaro Verde, nós estamos aqui tentando conversar com um representante da empresa para entender o que está acontecendo. Pedimos notas também para outros setores responsáveis. A gente vai atualizar tudinho na programação da Itatiaia, mas aqui eu vou te falar, olha, o pessoal está indignado, tá? Oswaldo Diniz acompanhando ao vivo essa situação no terminal rodoviário. Mais detalhes ao longo da nossa programação. A Itatiaia já fez contato com a empresa Pássaro Verde, com o DR e também com a administração do terminal rodoviário. Agora, a informação do trânsito. Trânsito continua carregado neste momento na BR-381, na saída de Belo Horizonte, no sentido Vitória, desde a Vila da Luz até o bairro Borges, em Sabará, como a Itatiaia vem informando ao longo desta manhã. O motorista que passa pelo trecho precisa ter paciência ao passar por lá. A Avenida Abílio Machado também tem trânsito bastante lento nos dois sentidos da via, no bairro Alípio de Melo, entre a Praça Paulo VI até o encontro com o anel rodoviário. Por lá, o excesso de veículos causa lentidão. Neste momento, o trânsito volta a ficar intenso também na Cardeal Eugênio Pacelli, nas proximidades do shopping Somarca Outlet, nos dois sentidos. Por lá, o engavetamento entre 4 veículos sem nenhuma vítima deixa o trânsito lento. Da Central de Trânsito Itatiaia e Emive, Thaís Frade. A Itatiaia dá notícia de tudo, seja no rádio, seja no site. Acesse itatiaia.com.br. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. O nosso Rádio Vivo, olha aqui, ó, você tá pensando em comprar ou vender seu carro? Vai pro Feirão do Mineirão, lugar certo para você comprar ou vender seu seminovo. O melhor negócio é você quem faz. Lá no Feirão do Mineirão, a compra é direto com o proprietário, é no fio do bigode, é no aperto de mão, viu? Bom para quem vende, ótimo para quem compra. Comodidade, conforto, segurança na mais tradicional feira de carros de Minas Gerais. Um lugar para toda a família. Feirão do Mineirão, todos os domingos, ou seja, amanhã tem de 6 da manhã até 1h da tarde no estacionamento G1. Então, das 6 da manhã até 1h da tarde no estacionamento G1 do Mineirão. Já já a gente volta com Por Trás do Nome, o nosso Eduardo Costa.
11h08 aqui no nosso Rádio Vivo. Olha aqui, ó, Potencial Seguradora, uma empresa mineira com atuação nacional que revoluciona o mercado de seguros aqui no Brasil. A Potencial Seguradora, líder em seguro, garantia e entrando com tudo na questão do aluguel. O que é isso? O seguro aluguel que substitui o fiador, né? E você não precisa do calção, né? Do cheque calção, que é bem complicado em alguns momentos, né? Vai lá no site Potencial, com 2 T's, potencial.com.br, e é sem burocracia, sem complicações. O seguro aluguel está disponível nas maiores corretoras imobiliárias do país. Facilite sua vida, adquira o Potencial Aluguel, potencial.com.br. Rádio Vivo. Estamos começando mais um quadro Por Trás do Nome aqui no Sabadão da Itatiaia, hoje com o Matheus Junqueira. Ele é engenheiro de alimentos, professor universitário e vem lá da querida Sete Lagoas. Ele tem um assunto muito diferente que é apropriado para o sábado. Ô, Matheus, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia ouvintes. Você é cidadão Sete Lagoas, Matheus? Não, eu sou cidadão soteropolitano. Ah, nasceu em Salvador, na Bahia? Salvador, na Bahia, mas muito novo fui para Sete Lagoas, com 1 ano de idade. Sei. E lá estudou, fez carreira e tornou-se engenheiro de alimentos. Engenheiro de alimentos formado em Viçosa. Lá em Viçosa. Foi lá em Viçosa que você inclusive encontrou a loura da sua vida, né? Isso daí. É, né? Enquanto ela trabalha... Ela, engraçado que sua esposa trabalha com inovação. Isso. E a sua área tem muito a ver com pesquisa e inovação. Com certeza. Pô, a prosa deve ser boa em casa, hein? Bastante. Aqui, o que faz um engenheiro de alimentos? Hoje, o engenheiro de alimentos, o principal papel dele é transformar matérias-primas agropecuárias em alimentos processados que tenham uma durabilidade e uma segurança alimentar para o consumidor final. A gente ouve muito dizer que esses medicamentos que salvam a nossa vida são todos oriundos do mato, da floresta amazônica, da terra. E isso é verdadeiro também para os alimentos? Quer dizer, se a gente for pesquisar mesmo, tudo vem da terra? Com certeza. Hoje, grande parte da matéria-prima, a fonte é animal e vegetal. Então, praticamente toda a nossa alimentação humana vem da terra. E isso é algo, eu imagino que para você deve ser assim, a realização. Você gosta mesmo para fazer, porque tem que gostar. Com certeza. Você leva um propósito de vida, trabalhar com isso. E aí se tornou-se professor universitário, trabalha também em Sete Lagoas? Em Sete Lagoas, na Universidade Federal de São João del Rei. E lá, entre outras atribuições administrativas, de coordenação, de docência, você também é pesquisador? Também pesquisador, na área de tecnologia de bebidas. Não deve ser uma profissão ruim, não. Sabadão, muita gente em casa esperando o almoço ficar pronto e dando um belisco. Aí eu venho aqui e estou recebendo alguém na rádio que trabalha com tecnologia de bebidas. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. O que faz um tecnólogo ou um especialista em tecnologia de bebidas? Hoje, muito do que eu faço vem da área cervejeira, porque a gente está num polo cervejeiro. Mas durante a pandemia, eu tive a feliz surpresa de ser presenteado com uma proposta por um grande amigo de produzir um licor com doce de leite, e com o doce de leite mais famoso do Brasil, doce de leite Viçosa. Quem é esse amigo? Arthur Lobo, um advogado em São Paulo que estudou comigo no colégio universitário em Viçosa. De onde que ele teve essa ideia? Ele era consumidor de outros licores de doce de leite, só que tinham características muito ruins. Por exemplo, separação de gordura, separação de fase, gostos ruins. Aí ele me propôs isso durante a pandemia e em casa eu comecei o desenvolvimento do licor. Então, senhoras e senhores, esta é a razão maior do nosso Matheus estar aqui comigo hoje. Por quê? Porque ele, como engenheiro de alimentos, como professor universitário, como pesquisador, ele que já foi a Viçosa para buscar o diploma universitário, foi a Viçosa para buscar a mulher da vida dele. Também agora foi a Viçosa buscar o doce de leite mais famoso de Minas Gerais, acaba de ser assim reconhecido, para fazer um licor. Aí nós vamos ter que descer a detalhes. Como é que se faz? Primeiro, o que é um licor? Licor é uma bebida mista pela legislação que tenha pelo menos 15% de teor alcoólico e hoje, por legislação, ela pode ser feita tanto por mistura ou por infusão. Por exemplo, você pegar uma fruta, macerar essa fruta e colocar uma solução água e álcool e deixar descansar aí por pelo menos 7 dias. Gente, uma cerveja tem em média que entre 4% e 6%? 4% e 6%.
uma cachaça da boa, pinga mesmo, 42%. Então, o licor, aquele que... A gente usa muito licor pós-refeição, né? Isso, como digestivo para abrir o apetite ou como aperitivo pós-refeição. É melhor usar depois, porque se bobear com ele antes, não dá conta de almoçar, não. 15%? 15,5%. O mínimo, pela legislação, 15%, para ser chamado de licor. Então, você mistura licor com doce... álcool com doce de leite. Isso, hoje a gente usa para fazer o nosso licor Gran Arturium, álcool de cereais bidestilado. Então, álcool puríssimo, para a gente ter uma qualidade sensorial não inerente à fonte alcoólica. Aí você vem falar na Rádio de Minas com um cara que gosta muito das duas coisas, de álcool e de doce de leite. Pro sábado, então, é perfeito. Conta, como é que é? O processo, por favor, nós temos um tempinho, o processo da elaboração do licor. Hoje, para eu conseguir produzir um licor de qualidade, só para a gente ter uma ideia, 30% da nossa garrafa é doce de leite. Então, numa garrafa de 750 ml, praticamente 250 gramas é doce de leite. E para isso a gente mistura com uma solução hidroalcoólica, com outras matérias-primas, para a gente conseguir esse produto bem fluido e com a textura bem agradável. E como é que doce de leite que é esse? Você busca lá em Viçosa, mas não é qualquer um. Não, eu busco o doce de leite Viçosa. É o mais renomado e mais premiado do Brasil. Inclusive, ontem, Viçosa foi eleita pelo governo de Minas como a capital estadual do doce de leite. Sim, nós demos ênfase nisso aqui na Rádio Itatiaia. Agora, esse doce de leite seu também Viçosa, mesmo sendo bom de qualquer lugar, ele tem uma fonte confiável. Sim, com certeza. Eu busco ele na FUNARB, que é a Fundação Arthur Bernardes, dentro da Universidade Federal de Viçosa. Ah, sim, que é algo que passa por muitos processos de higienização, de qualidade. Com certeza. E por isso é reconhecido como o melhor. Bom, e você pega o doce de leite e faz o quê? Conta o processo, por favor. Esse doce de leite vai para tanques inox, recebe outros insumos, como emulsificante, recebe a solução hidroalcoólica, que é um álcool de cereais bem purificado, fica em mistura, depois ele passa por um equipamento que praticamente só a gente que trabalha com ele hoje no Brasil, que é um homogeneizador de alta pressão, para depois, 3 dias depois, ser envasado. Tem um custo considerável, né? Com certeza. Por isso que, somado a essa apresentação que a gente coloca, não tem como ser um produto barato na gôndola. Pois é, eu quero dizer para os amigos das diversas plataformas, sobretudo do radinho, que não pode ver, que para quem está no YouTube está mostrando aqui. A garrafa, filho, parece uísque escocês de 30 anos, é um negócio chique. E o nome tem a ver com grego? Gran Arturium? Mais latim, puxando para o italiano, Gran Arturium, que é uma homenagem ao fundador da UFV, o ex-presidente Arthur Bernardes. Bacana. Você diria que um litro desse licor, só para as pessoas entenderem como é que o processo é refinado, custa quanto para você produzir? Hoje, pelo menos, para eu produzir 1 litro desse licor, eu vou gastar uns R$80, R$90. Com a apresentação, com a garrafa, rótulo, rolha, tudo. Agora, imagino que você ainda vai colher muitos frutos, ainda vai ficar muito feliz, mas recentemente você teve um presente daqueles, que foi a premiação em Londres. Que concurso é esse e o que você conseguiu lá em Londres com esse licor? Vai ser interessante tocar nesse ponto, que a empresa começou a comercializar o produto em março de 2022. Em agosto de 2022, a gente mandou amostras para o concurso de Nova York, onde a gente foi agraciado com a medalha de bronze. Em abril desse ano, a gente foi agraciado em outro concurso em Londres, também com medalha de bronze. E a gente é o único licor brasileiro que recebeu essa medalha lá. Puxa, aqui, como é que você vai colocar? Você já está disponível para quem quiser experimentar na internet, em alguma loja, em alguma casa comercial? Sim, com certeza. A gente tem o site próprio, que é o www.granarturium.com.br. A gente está em praticamente todos os marketplaces, Amazon, Submarino, Americanas, Shoptime, e em vários pontos de venda espalhados. Inclusive em Belo Horizonte tem supermercados, tem empórios, delicatessen. Ah, já tem em Belo Horizonte? Sim. Aqui, você é especialista em engenharia de alimentos, com muita inovação. Sua esposa é consultora bem-sucedida na área. Mas se você tivesse perguntado, eu ia falar assim, cria o site Gran Arturium, não, que é muito difícil a gente falar isso no rádio, para as pessoas escreverem lá, Gran Arturium. Eu ia falar, você põe assim, licordoceleite.com.br.
Mas mesmo assim, eu vou soletrar aqui para as pessoas. Ó, se você for lá e colocar no Google assim, licor de doce de leite, acha, né? Cai na página. Licor de doce de leite Viçosa vai direto para a página. Ah, pois é, fica mais fácil falar no rádio. Ô, gente, imagina Arturium. Não é muito complicado para falar no rádio. Agora, doce de leite, ainda mais em Minas Gerais. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Aqui, você tem tido, assim, reações que mexem com o seu coração? Uma pessoa que por acaso te encontra, os prêmios são o pódio, né? Mas no dia a dia você tem tido manifestações de apreço ao produto? Com certeza, a satisfação pessoal de ser reconhecido por um produto de qualidade é muito interessante. Você sabe que Minas Gerais é um polo gastronômico, a comida mineira é um atrativo para o nosso estado, traz gente do mundo inteiro. Você sabe também que o doce de leite é marca nossa, você juntou tudo. A cachaçinha mineira é marca nossa. Você está só começando, né? Você acha que o seu voo não vai ser de galinha, não, né? Espero que não, e a gente está trabalhando forte para isso. Agora, uma curiosidade, isso nasceu dentro de alguma incubadora dentro da universidade? Isso. A Gran Arturium hoje ela é incubada dentro da Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Sete Lagoas. Você tem vida própria ou é algo ligado à universidade? Eu estou falando em termos de futuro, de empresa. Não, com certeza a gente pretende alçar voos e, quando necessário, a gente sai da universidade. É muito interessante estar incubado na universidade por todo o suporte que a gente recebe, mas assim que necessário a gente alça esse voo. Bacana demais, fiquei impressionado, gente. Minas Gerais já tem tanta coisa, agora tem um licor de doce de leite. Quantos existem no Brasil? São muitos? 30, 40 ou são 3 ou 4? Existem várias marcas, mas com essa qualidade, essa apresentação, eu acho difícil algum chegar perto. Você não é engenheiro, você é comerciante. Aqui, mas tem outros? Tem sim. É? Impressionante. Adorei. Então, gente boa, você vai no Google e põe assim, ó, licor de doce de leite Viçosa. Isso aí. E direto você vai para o nosso site. O homem já falou, viu? Não é um negócio que você compra assim com 10 berréis, porque custa muito caro. Mas eu imagino o sabor. E o que eu prometo? A validade é de 1 ano? 1 ano de validade. Então eu não posso... Eu gostaria de deixar mais para diante, quem sabe 26 de outubro, quando eu emplaco 67, mas para não correr risco de vencimento, eu vou experimentar esse fim de semana e eu prometo para os ouvintes do Rádio Vivo que segunda-feira eu conto como é que é. Acho que eu vou deixar a Fernanda Viegas e o Júnior Moreira dar uma bicadinha só para eles não morrerem de inveja. Gran Arturium é uma homenagem ao presidente Arthur Bernardes? Isso, ao ex-presidente Arthur Bernardes, fundador da Universidade Federal de Viçosa. Bacana demais. Eu falei aqui com o Matheus Junqueira, que é engenheiro de alimentos, professor universitário, e que criou esse licor que está bombando no mundo inteiro. Sabadão, né? Enquanto não chega o seu licor aí, então manda aquela amarela de Umurama, espera o almoço e seja feliz. O Rádio Vivo continua já. Rádio Vivo.
Agora, 11 horas e 23 minutos. Olha aqui, pessoal. Minas Gerais respira cultura, né? Da Folia de Reis ao Congado, das festas do Rosário aos cantos das lavadeiras, música, poesia e tradição se encontram numa grande diversidade de folias no estado. Arte, vivências e saberes que vão passando de geração em geração. Desfrute das histórias e da cultura de Minas. Aqui tem Mineiridade, um oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. 11h24. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa. Guilherme Lara para atualizar o trânsito pra gente. Fala, Guilherme. Júnior, Cardeal Jânio Pacelli segue com uma faixa bloqueada no sentido Betim, passagem pela cidade industrial em Contagem. Como a Itatiaia acompanha, mais cedo houve um engavetamento entre 4 carros. Felizmente não houve vítimas, trânsito segue retido desde a Amazonas, com reflexos no anel rodoviário. Via Expressa é uma boa alternativa para quem sai de BH no sentido Betim. Ainda não aproveitou as condições das lojas do portal Auto Shopping e C6 Auto? Corra que dá tempo. Seu seminovo está na Avenida Pedro II, 1900. Crédito sujeito à análise. Repórter Guilherme Lara. Valeu, Guilherme. Obrigado pelas informações. Pessoal, fazer o seguinte, fazer mais um intervalo rapidinho mesmo. A gente já volta aqui para fechar o nosso Rádio Vivo de hoje. Segura aí. Agora 11 horas e 27 minutos aqui no nosso Rádio Vivo, já agradecendo a sua audiência. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso YouTube, tem muita gente escrevendo, mandando mensagem, o Ronaldo da Silva, o Désio Fonseca, o Célio Moraes, ainda falando daquela questão do ônibus, né? Comentando aqui, o Afonso Celso, falando da Patrícia, elogiando o programa aqui. Quem mais está aqui comigo? A Vilma Reis, a Ione Lopes, falando que é muito triste a história, ainda comentando aquela história do Vini Júnior, né? Que a gente comentou lá no início do programa. A Roberta Fátima Foroni, ou seja, uma turma muito boa que nos ajudou a fazer o programa aqui nessa manhã de sábado. No nosso WhatsApp aqui da Itatiaia também, muita gente participando, mas muita gente mesmo, mandando mensagem, trocando ideia, dando opinião, que é muito importante. Por exemplo, a Preta do João Dade está aqui com a gente, mandou mensagem
mensagem. Quer ver quem mais? O Hugo Léo mandou também, conversando aqui e discutindo os assuntos. E mais um caminhão de gente que foi debatendo e conversando ao longo desta manhã de sábado aqui no Rádio Vivo. Turma, seguinte, o Rádio Vivo na reta final, o Emerson Romano e a equipe do esporte já está chegando por aqui para trazer todas as informações, falar da jornada esportiva, falar dos jogos desse fim de semana. Hoje, inclusive, o Cruzeiro entra em campo contra o Flamengo às 6h30, transmissão da Itatiaia do primeiro time do rádio. O Rádio Vivo, lógico, volta na segunda-feira com o Eduardo Costa, com a Aline Neves, nossa Fernanda Viegas continua de férias e eu volto na segunda-feira no Conversa de Redação e também no Chamada Geral às 2h30 da tarde, sempre te chamando e convidando para você participar com a gente também por lá. Turma, bom sábado para todo mundo, aproveite, o dia tá bonito, de verdade. Fiquem com Deus. Juízo, hein, moçada? Tchau.